Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela que é instrutora do curso de Constelação Familiar e também mentora de Marketing para Terapeutas. Laís Bevenuti, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso estar te recebendo. Uhum. Laís, conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, minha trajetória no mundo digital começou logo na pandemia, né. Antes Uhum. disso, eu havia tido 3 espaços terapêuticos, eu morava no Mato Grosso do Sul, e tive muito sucesso nos espaços presenciais, com cursos e atendimentos. E na pandemia veio o recomeço, né. Então, vamos fazer algo novo. E naquela época, hoje, né, nós temos a facilidade de ter mentores que ajudam outros a iniciarem, mas naquela época não tinha essa opção, né, estava tudo muito no começo. Mas mesmo assim, assumi aquele desafio e iniciei essa jornada de construção do empreendedorismo digital, né. E nesse caminho todo, veio muito aprendizado com os atendimentos terapêuticos, e há mais ou menos 1 ano e meio, eu iniciei com, os cursos de constelação familiar, dando as formações. Hoje já somos, 90 alunas no curso de constelação. E também, essa nova jornada sendo instrutora de marketing para terapeutas, né, através do meu aprendizado, desse desenvolvimento, desse crescimento também da minha empresa. Hoje estou aqui guiando não só pessoas que desejam se formar na constelação, desenvolver um caminho como terapeutas sistêmicas, mas também terapeutas, né, não só as que eu formo, mas de todas as outras áreas que desejam construir esse negócio com presença realmente no digital. E é uma mudança até de pensamento, né? Largar o espaço físico ou melhorar os resultados desse espaço físico através do marketing digital, né? Sim, na hora que eu tomei aquela decisão, eu pensei assim: ou eu continuo, desenvolvendo esse trabalho de forma que eu não tenho nenhuma garantia, né, a pandemia deixou a gente sem rumo, Sim, né, ou eu vou para o digital, e que também é algo totalmente novo. Porém, eu pensei assim: o presencial, ele pode crescer até certo ponto, né, mas o digital não, né, ele vai para o mundo inteiro. Então ter presença no digital hoje é uma necessidade realmente de quem empreende, independente se está com o espaço físico e quer elevar isso para um próximo nível, né, dando sim. cursos e aprimoramentos, ou se realmente quer ter mais liberdade geográfica, assim como eu fiz, né, me mudei, do Mato Grosso do Sul para Florianópolis, né, então são 1.500 quilômetros, Sim. mas tive essa oportunidade por ter essa liberdade mesmo que o digital me dá, né, E às bastante. vezes também não é largar o físico, né? É lotar a agenda o primeiro passo. Vamos Exato. pensar que é um degrau, né? Então, Uhum. hoje tem um espaço, esse espaço ainda tem alguns horários disponíveis que não são atendidos. Então, não tem que pensar em ir para o digital para fazer curso, treinamento e crescer de uma forma exponencial, vamos dizer assim, isso é uma trajetória. É uma trajetória. Então, o primeiro passo é lotar a agenda. Isso. Conseguiu lotar a agenda, opa, agora eu não tenho mais tempo para atender. Então, aí começa a pensar em estratégia de criação de curso, criação de mentoria, Isso. palestrar, aumentar a autoridade. E isso vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa aumentar, talvez, o ticket dela. Exatamente. Porque né, vamos pensar assim, uma terapeuta que ela não tem uma autoridade no digital, ela talvez não consegue cobrar o mesmo valor do que uma outra terapeuta que é bem posicionada. Uhum, com certeza. Eu falo assim, que a maior satisfação para um terapeuta que está iniciando a sua carreira é lotar a agenda. É o Sim, primeiro passo, né. Eu tive essa realização, né. Aí chega nessa realização, a gente tem esse ponto, que bate no teto, né. uhum, Então, no 1 a 1, você vai até certo nível, sei lá, 15.000, 20.000. Mas sim, e, né, é uma satisfação pessoal, não é nem só sobre o dinheiro. uhum, E chega um momento também que a gente quer ter mais espaço e qualidade de vida, né. Por exemplo, eu sou mãe, tenho 2 crianças. Então, para mim, o tempo é tão valioso quanto qualquer outra coisa, né. Não que eu não me dedique, não que o digital não exija,
Claro que Sim. exige, mas é mais maleável, né? Então, ali, após lotar a agenda, né, tanto no presencial quanto no online, foi, né, necessário, estruturar grupos, né? Então, Uhum. grupos de jornadas, grupos de mentoria, cursos, e isso realmente eleva o negócio para um próximo nível e também traz essa oportunidade para você ter mais tempo e qualidade de vida também. Tu citou algo muito importante, né? Será que hoje as mulheres elas não estão conseguindo ganhar tanto dinheiro? É por algum tipo de culpa, seja por deixar o filho na creche, seja por estar com a cabeça em outro lugar? Porque a gente percebe, né, que quando a mulher vira mãe, às vezes muda a forma dela pensar, a forma dela agir. E, de fato, deixar um filho na creche, deixar um filho com um parente ou com um amigo, vai ficar aquela preocupaçãozinha, né? E aí tu citou o teu exemplo de ser mãe de 2 crianças, e como que tu lidou com tudo isso? E como que as mulheres deveriam lidar? Sim, a culpa é assim, ó, nasceu o filho, nasceu a culpa eu junto, Uhum, normal. E aí você vai ter que tomar decisões na vida, né. Então, a gente não é só mãe, né, sim, nós temos sonhos, nós temos desejos, ambições, nós temos projetos também que não seja só a maternidade. A mulher que deseja só viver a maternidade, ok, né, mas se ela tem sonho, desejos e ela quer prosperar também nos negócios dela, ela pode sim fazer isso. E, obviamente, essa preocupação, né, se o filho vai ficar bem, se vai estar com alguém que vai estar cuidando, ela vai ser constante, porque se a mulher for trabalhar e empreender ou se ela for trabalhar no CLT, isso vai acontecer da mesma maneira, né. Então, uhum, ela não vai poder estacionar a vida por muito tempo, né. Eu não digo ali nos primeiros anos de vida, isso é mais gostosinho ali, né, o bebê precisa e tudo, eu também tive essa pausa, mas logo depois foi necessário, né, estar mais ativa, principalmente com a minha segunda filha, que uhum, daí quando ela nasceu, eu já estava passando pelo divórcio. Então eu precisava fazer o trabalho acontecer, ter essa independência e sim, ao mesmo tempo ter tempo. uhum, E aí foi bem nessa época que eu me reinventei. Então, a maternidade, ao mesmo tempo que ela te dá esse peso, né, que é essa culpa por muitas vezes não estar tão presente como você gostaria, ela também é um incentivo. sim, Ela também te dá muita força. E naquele momento que eu me reinventei, eu pensava a única coisa: eu preciso trabalhar menos e ganhar mais. sim, E até então eu não tinha coragem de me expor tanto, né, então eu não dava cursos como eu passei a dar. Então, de repente, eu descobri que eu podia fazer 10.000 em um dia, sim, né, com um curso. E isso foi força através da maternidade, né. E com o tempo eu fui desenvolvendo uma maneira de estar mais presente. Então, tudo isso é desenvolvido, é ajustável, não precisa ser algo, tão doloroso no sentido de: "Nossa, vou deixar de ser mãe". Não, você vai continuar sendo mãe. Por exemplo, hoje eu falo para as minhas mentoradas, tem muitas mentoradas minhas que são mães e que se inspiram na minha história, né. sim, Então, por exemplo, você vai trabalhar no home office como terapeuta, né, atendendo no online, você pode contratar uma babá, deixar seu filho na sala com a babá enquanto você atende. Terminou? Amamenta, dá um cheirinho, fica juntinho, se uhum. arruma, bora para o próximo atendimento. E foi assim que eu fiz. Então, hoje, essa liberdade de estar no digital, para mim, é a melhor solução que existe para mães que querem ser empreendedoras. É estar no digital. Faz toda a diferença para ter esse equilíbrio, né, entre o empreender e o maternar. É porque até uma coisa que às vezes a gente fica pensando, né? Ter um consultório, ele é bom, ele traz essa experiência, só que a liberdade em cada momento de vida é diferente. Então, às vezes, né, quando a pessoa a mulher é solteira, tá começando um negócio dela, ela vai precisar se dedicar talvez 14, 15 horas e abrir mão de tempo, né? Ela não vai ter Sim, tempo livre para curtir, para se aproveitar, porque ela tem que focar no negócio para o negócio dar certo. exatamente. Mas depois é uma engrenagem, o segundo passo, o terceiro, e aí aos poucos vai conseguindo a tão sonhada liberdade geográfica, a liberdade financeira e a principal, a liberdade de tempo, né, para poder ficar com as pessoas que a gente ama. Exato. E para quem está começando do zero, qual seria o primeiro passo?
Bom, hoje o meu público, né, a minha mentoria é para terapeutas, Uhum. né? Se você deseja ser terapeuta, a primeira coisa é fazer um curso. Então, né, hoje o curso de constelação é um curso extremamente poderoso, né? Uma técnica que tem excelentes resultados. E é por isso que a propagação dela é tão grande. E é Uhum. um nicho, uma área do mercado que está em grande crescimento. Então, para quem deseja uma formação que realmente vai te garantir ali clientes, né, interessados, que querem fazer esse tratamento, esse desenvolvimento da mentalidade de forma sistêmica, eu sugiro fazer o curso de formação, né? E para quem já tem o curso ou está se formando e deseja ingressar no digital, não tente quebrar a cabeça sozinha, né? Sozinha, só se você realmente não tivesse uma opção de um mentor, como Uhum. foi lá em 2021, que eu não tinha a opção de mentor. Os mentores que tinham era o marketing genérico. Sim. E o marketing genérico para terapeuta não funciona tão bem, né? Não vou dizer que as ferramentas todas não valem, valem sim, né? Muitas eu uso, mas existe um temperinho, existe algo diferente no marketing para terapeutas que conecta as pessoas de uma maneira mais magnética, mais emocional, posso dizer assim, né? Onde a gente trabalha acessando o inconsciente do cliente já através das postagens, né? Sim. Então, inicia já com o mentor, para você não ficar perdendo tempo, rodando, quebrando a cabeça. A partir desse início, tente entender o seu cliente. Que público você quer atingir, né? Aonde, com quem que você quer falar e qual comunicação você realmente deseja passar adiante, né? E tudo isso exige também autoconhecimento, porque para quem quer se posicionar no digital, muitas vezes fica perdido, quer, por exemplo, eh, divulgar técnicas, né? Uhum. Falar de maneira técnica, divulgar técnica, o que teu cliente não quer saber de forma técnica o que você faz. Sim. Ele quer saber quem é você, como você trabalha, de onde você saiu, qual a história da sua vida, como foi a sua história de superação, né? E também entender o que você faz de fato. Mas não assim, eu aplico uma ferramenta. Não. Eu entendo sobre o teu problema Uhum. e eu tenho essa solução, né? E esse problema vem de tal causa. E dessa forma, o terapeuta consegue se posicionar com autoridade, mostrando realmente que ele entende daquele assunto. Esse cliente sente segurança e, naturalmente, ele vai começar a se aproximar até que a venda vai acontecer de forma, assim, natural mesmo, né? É uma consequência. Para algumas mulheres, né, que estão na situação que querem empreender e não sabe aonde e como. Tu citou, né, que para atuar como terapeuta precisa fazer um curso, né, fazer uma formação. E aí, todos os terapeutas eles trabalham no mesmo nicho? Como que é esse mercado de empreender dentro da terapia? Hoje, o mercado de terapias integrativas é extremamente vasto, né? Uhum. Por exemplo, eu já tenho mais de 30 formações na área, né? Eu Sim. estou há 10 anos nesse caminho de especialização, formações e tudo mais, né? Atendimentos. Isso eu costumo dizer que é um chamado, né? É diferente de eu vou fazer um curso de psicanálise, de psicologia, um curso tradicional de terapia, Uhum. né? A pessoa entra na faculdade, faz a graduação durante 5 anos, pega o certificado e pronto, vai atender. Agora, as terapias é um mundo muito vasto. Geralmente, a pessoa que deseja entrar nesse caminho, ela já recebeu algum tipo de tratamento. Sim. Ela já teve alguma transformação na vida dela. E a partir disso, ela começa a ter o desejo, né? A minha história foi assim, né? Eu Uhum. tive depressão pós-parto aos 25 anos. Sim. E foi uma depressão com tentativa suicida, foi bem caótico. E naquele momento, né, do caos, onde eu já tinha desistido praticamente da vida, eu encontrei esse caminho, né? E ali eu senti uma paz, uma coisa que eu não sentia há muito tempo. E no meio desse tempo de estudo, autoconhecimento, cura, eu fui sentindo esse desejo de, poxa, eu preciso levar isso para as pessoas. Uhum. Tem muita gente que está sentindo o mesmo do que eu. E tem que encontrar esse caminho, né? Então eu vou mostrar esse caminho também. Então, assim, para empreender nesse nicho de terapias, não é só uma coisa estratégica,
Você pode sim ter a estratégia, isso é importante. Eu falo, é estratégia e alma, Uhum. mas tem que ter também esse sentir, sabe? Você vai saber o caminho. Se você quer, né, acha bacana, gosta dessas, né, dessas áreas mais integrativas, que trabalha corpo, mente e alma, Uhum. faz uma sessão, tenha um primeiro contato, sente essa transformação, e aí você vai saber escolher com mais clareza qual formação faz mais sentido. Sim. E aí a pessoa, depois que ela faz essa sessão, qual é numa primeira sessão, o que que ela vai encontrar dentro de uma sessão de terapia? Bom, aí depende das ferramentas. Eu vou Hum, falar sobre a constelação familiar, que hoje é o meu carro-chefe, né? A tá. técnica que eu dou curso e eu atendia muito com ela, né? Então, a constelação, ela vai trabalhar na parte das crenças ancestrais, né. Então, nosso inconsciente, ele tem 4 níveis de crença: crenças ancestrais, crenças da infância, do inconsciente coletivo e crenças que a gente chama de alma, né. Na constelação, a gente trabalha principalmente do, campo ancestral e também da primeira infância, porque a gente trabalha muito a questão da criança interior, Uhum. né. Quando você vai buscar uma constelação, você pode trazer qualquer tema na sua vida que você esteja percebendo uma trava, né? Seja nos seus relacionamentos, no trabalho, autoestima, autoimagem, o que for, tá? Quando você traz esse tema para uma sessão, o primeiro passo é fazer uma investigação sobre esse tema. Então, desde quando você percebe isso? Como foi a sua infância em relação a isso? Como eram os seus pais em relação a isso? Como, né, você passou a viver a sua vida e quais foram os ciclos que você viu repetindo essa mesma situação? A Uhum. partir disso, dessa análise, a gente consegue identificar esses possíveis emaranhados no sistema, Sim. né. A partir disso, a gente abre o campo, né, ou seja, a gente coloca peças para representar, tanto pessoas desse sistema, Uhum. quanto a própria situação que o cliente trouxe, para que dentro dessa dinâmica, né, a gente possa encontrar a raiz desse problema, que é a crença central, né. Sim. E como que esse campo funciona, né? As pessoas falam: "Ai, ontem mesmo eu postei um reels, porque tem gente achando que é incorporação". Uhum. E hoje a ciência já comprova, a epigenética, a neurociência, que nós temos no nosso DNA as informações dos nossos ancestrais, não é só sobre cabelo, cor de unha, cor de pele, a gente tem as informações que vem passado, né, de geração em geração desses traumas, dessas crenças. Sim. Então, basicamente, quando a gente coloca os bonecos no campo, o cliente ele está projetando o inconsciente dele ali. Uhum. Então, as informações que ele não consegue ter clareza, que vem lá da avó, lá do pai, lá da mãe, que tá no DNA, mas que ele não consegue ter uma clareza mental daquilo, inconscientemente ele projeta essas informações no campo. Esses movimentos sistêmicos que acontecem vêm do próprio inconsciente do cliente, e ali a gente consegue encontrar a raiz do problema, né. Então, ali a gente faz a liberação e logo após a sessão a pessoa já começa a sentir os efeitos. É bem bacana. E geralmente tem algum número de sessões indicada? Para cada tema, a gente indica fazer, no mínimo, com um distanciamento de 6 meses. Então, por exemplo, você vai, trazer um tema hoje para trabalhar o crescimento da sua empresa, Uhum. né. Então a gente vai olhar seus funcionários, a sua questão ancestral, a gente vai olhar o tema que você trouxe, que é o objetivo que você tem para tua empresa, e a gente vai liberar aquele bloqueio e expandir esse seu objetivo. Daqui 6 meses, no mínimo, você pode trabalhar o mesmo tema de novo. Porém, se for tema diferente, né, então você trabalhou a questão empresarial, mas no mês que vem você quer trabalhar o teu relacionamento. Uhum. Aí daqui mais um mês, você pode fazer sobre o seu relacionamento. Então, por exemplo, se fosse empresa, seria uma sessão para falar sobre as crenças limitantes. E aí, em uma única sessão seria o suficiente ou geralmente é 2, 3, 4 sessões? Em uma sessão daquela situação que você trouxe, Uhum. daquele tema específico, aquele resultado você vai conseguir. Legal. Aquela clareza, aquela consciência sobre aquilo você já vai ter. E aí, automaticamente, você já começa
a ver a mudança acontecendo ao redor. E é bacana isso porque, por exemplo, né, eu sou contador, tenho inúmeros clientes aqui no escritório, e às vezes clientes que fazem a mesma atividade e conseguem resultados completamente diferentes. É. E aí a gente vai conversar, muitas vezes é as crenças limitantes que esse dono, esse empresário tem, que não que tá impedindo ele de crescer e de faturar mais, Sim. principalmente no mercado digital, como tu citou, né. Então a trava de se posicionar, eu acredito que é mais comum, o medo de câmera. Isso. Eu me lembro, 1 ano e meio atrás, quando a gente foi gravar os primeiros vídeos falando sobre contabilidade para os nossos clientes, até para falar meu nome eu tinha uma dificuldade enorme. E aí vai trabalhando, trabalhando, ressignificando, vendo que não é um bicho de 7 cabeças gravar um vídeo, e no final a gente consegue estar aqui hoje gravando um podcast tranquilamente. Mas é um aprendizado, um trabalho, principalmente se eu talvez tivesse usado terapias, poderia ter sido mais rápido, esse aprimoramento, vamos se dizer assim. Eu estou 1 ano e meio trabalhando em cima disso, né. Uhum. Sim, eu costumo dizer que nós temos que ter as 2 coisas alinhadas, a Uhum. mentalidade e a parte estratégica. Sim. Então, assim, não adianta também ir lá fazer a terapia e achar que, o universo vai fazer por mim, né? As Uhum. coisas vão acontecer e vou ficar aqui, sei lá, assistindo uma série. Uhum. Não, você tem que pegar a câmera, ligar e E gravar, gravar. né? O enfrentamento é parte do processo, Uhum. né? Se ficar sempre à mercê, né? Tem muitas pessoas que vêm fazer terapia, vêm fazer, por exemplo, a constelação, ou faz até o curso, né? E meio que começa a colocar uma culpa de forma inconsciente. Mas tudo começa a ser um problema ancestral. Uhum. Aí tudo começa a ser as crenças. Aí tudo é o inconsciente. Quanto mais procura, mais acha. Uhum. Então vamos resolver esse problema e agir, né? Então resolve esse problema e age. Para de ficar cavucando e vamos resolver isso aqui e fazer acontecer primeiro. Aí, foi até aqui, alcançou o nível que você desejou, bateu no teto de novo, aí vamos para o próximo, Sim. né. Então, tem que estar com as 2 energias equilibradas ali, de desenvolvimento pessoal, né, trabalhar a mentalidade e também de executar. Legal. E essas crenças limitantes, qual é o melhor mecanismo para tentar encontrar elas, né? Saber que eu tenho essa crença, como tu citou, né? Não adianta eu só botar a culpa, né? Eu preciso, pô, primeiro identificar, porque às vezes a pessoa tem uma crença e não sabe, ou não identificou que existe essa crença dentro do subconsciente dela, e principalmente depois que eu encontro, como curar ou como ressignificar. Sim. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre crença é que se aquilo não é uma verdade absoluta, aquilo não existe de fato. Uhum, Então, por exemplo, se para mim é um desespero gravar, mas outra pessoa consegue, então aquilo é uma crença minha, porque se fosse uma uhum. verdade absoluta, ninguém ia conseguir. Sim. Então é minha. Então, se é minha, primeiro ponto, já identifiquei. E agora? Por que que eu sinto esse medo? Eu sinto vergonha. Vergonha do quê? As pessoas vão me julgar. Então, o teu medo é de ser julgada. E não necessariamente da Não câmera. necessariamente da câmera. Aí vem outra pergunta: e se as pessoas te julgarem? O que de pior vai acontecer? Uhum, Aí a pessoa já entra em desespero quando faz essa pergunta. Porque vai lá na criança que tinha medo da mãe ou do pai quando achava que não era boa o suficiente e não se considerava uma boa filha. uhum. Então, maioria das nossas crenças de autossabotagem vem desse espaço dessa criança que nós fomos e que muitas vezes não se sentiu validada pelos nossos pais, né. Então a Sim. primeira pergunta que tem que fazer é essa: se tem outras pessoas que conseguem e eu não, isso é uma crença minha, Uhum, né. E a segunda pergunta é: o que de pior pode acontecer se eu gravar? E aí você já vai sentir. Você vai sentir medo, você vai sentir medo de ser julgada, você vai sentir às vezes desespero. Tem muita gente que para no desespero, mas o desespero é o teto da crença. sim, Então, bateu no desespero, procura um terapeuta. Vamos desbloquear. perfeito. E bacana esse ponto, né, que a terapia ela tá ali para ajudar, ela tá ali para ressignificar. Só que o terapeuta nada mais é do que um condutor,
tudo vai acontecer na sua mente e aquilo que tu acredita e aquilo que tu pensa. Só que ter alguém para te guiar fica mais fácil. Com certeza, até porque a gente não quer olhar para as nossas dores, né? Eu, como terapeuta, eu preciso de terapeuta. Sim. Eu consigo olhar muita coisa, ter muita consciência e entender, bom, isso aqui é uma crença, agora eu vou procurar uma terapia. Né? Então, esse nível de autoconhecimento é importante para todo mundo, mas para o desbloqueio é necessário sim ter alguém te conduzindo. Né? Um terapeuta ele vai te levar ao enfrentamento da dor que você está negando há anos, daquilo que você está escondendo para fingir que é forte. E o terapeuta ele também tem algumas ferramentas que ele utiliza, né? Sim, aí vem, né, constelação familiar, vem Theta Healing, vem várias outras técnicas, né? Eu falo muito dessas duas porque é as que eu gosto bastante. Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi também, que é o Sopra Healing Codes, que é para desprogramação mental, reprogramação, liberação de pactos, contratos kármicos, com ancestrais, né? Então, hoje, o que não falta é opção. Sim. Né? Eu vejo, assim, às vezes as pessoas... porque minha mãe não fez isso? Porque meu pai não fez aquilo? Porque eles eram assim, assado? Gente, eles não tinham o que nós temos hoje. Então, hoje é um dever nosso de fazer diferente. É um dever nosso parar de ficar mimizento. Sim. E procurar realmente o caminho que vai desbloquear esse padrão, essa dor que você viveu com eles, né? Então, o que eles fizeram com a gente não é responsabilidade nossa. Mas o que a gente faz com isso, né? É focar na solução, né? Não no problema. Exatamente. Porque o problema já aconteceu. E com toda certeza, hoje eu sou pai, eu posso afirmar que o que foi feito na época foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito nas condições que eles tinham. Exatamente. Hoje a gente tem um mundo totalmente diferente. Hoje a gente tem a internet que ali 2 minutos eu fico sabendo qualquer coisa. Chat GPT. Chat, né? Inteligência artificial. O próprio YouTube, quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu vou lá no YouTube. Sim, Instagram. Mas lá atrás não tinha. Não tinha nada. E vamos pensar um pouquinho mais, às vezes famílias de interior que não tinham acesso à informação. Sim. Então, aquilo que eles acreditavam ser o bom, teoricamente hoje a gente analisa e não é o bom. Mas a boa ação deles, eu tenho certeza que era promover Com certeza. o melhor, né? Porque eu difícil acredito, né? Eu tenho essa dificuldade, na verdade, de acreditar que um pai ou uma mãe, eu sei que às vezes acontece, né? Ele vai querer o mal do seu filho, né? Tipo, mas são realidades diferentes, né? São públicos diferentes, linha de pensamento e tudo mais. Sim. E para o terapeuta que quer começar a ir para o digital, né? Então, vamos pensar aquela pessoa que já tem um curso, já está tendo ali alguns atendimentos, tem vamos dizer assim, uma sala de atendimento, podemos chamar de consultório? Pode. Então, tem o seu próprio consultório. O que ele tem que fazer para lotar a agenda? Se ele está lá 5, 6 atendimentos por semana e quer chegar a 10, 15. Qual seria esse primeiro passo, assim, só para lotar a agenda? Presença digital é indispensável, né? Então, eu vejo muitos terapeutas que estão reclamando um monte, que não tem cliente, mas você entra no Instagram da pessoa, tá abandonado. Ou fica só postando frase de reflexão, né? Sim. E isso não vai trazer. Repostando coisa de outras pessoas, então não consegue ter essa presença digital. Estar ali vulnerável, vamos dizer. Mostrando o que pensa, a causa que defende, né? Então, a primeira coisa é estar presente. Fazer isso com estratégia, né? Saber comunicar também com o seu cliente e ir para os anúncios online. Hoje em dia, se você não fazer um anúncio, não está ali no meta, né? Você dificilmente vai conseguir captar clientes, né? E existem outros funis que você pode fazer também de forma orgânica, mas para isso você já tem que ter pelo menos uma pequena audiência no Instagram. E eu falo pequena porque eu comecei um Instagram do zero, né? Pouco tempo para essa minha ferramenta, que é totalmente desconhecida, né? Nova, né? Sopra Healing Codes. Nem imagino o que pode ser, né? Então, sim. Tá lá. Depois, quem quiser me acompanhar, depois eu explico. E com 500 seguidores, né? Totalmente novos, não eram seguidores do meu perfil, né, profissional ali, que é o principal. Eu fechei 8 alunos, né? Num ticket de R$2.500. Sim. Né, o curso. Então, não precisa ter milhares de seguidores, mas tem que fazer com estratégia. Né? Tinham poucos posts,
mas com estratégia. 2 deles me trouxeram praticamente todos os seguidores, Sim. né? Então, tem que saber fazer um post com carrosséis e trilhas magnéticas, tem que dominar um storytelling, tem que fazer um anúncio bem feito. Desses seguidores, desses anúncios, dessas pessoas que vêm, você precisa colocar em um ambiente seguro, criar um relacionamento com essa pessoa, tirar, né? O Instagram é um mar aberto. Toda hora tem um ali passando, tem uma propaganda, tem um anúncio. Leva essas pessoas mais perto de você, cria um relacionamento mais íntimo, entrega algo de valor diferenciado, talvez, do que você já entrega nas redes. Dali, você cria um grupo ali de terapia, né, online, vai aquecendo esse público. Tem hoje as salas secretas, masterclass, que você pode fazer também, onde você pode fazer um pitch de venda, converter esses seguidores, né? Então, existem algumas estratégias, né, alguns funis que a gente pode estar aplicando, que é leve, não é Hum, nada, nem um bicho de 7 cabeças, né? Como a gente estava falando, muitas vezes o que impede a pessoa de aplicar um processo simples é a mentalidade, né? sim, Então, o que eu sugiro também é estar numa mentoria, como a minha mentoria, que trabalha a mentalidade e a parte estratégica do negócio também, né? Então, a gente perfeito. une as 2 coisas. Bacana. E para você que chegou até aqui, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e se ficou com alguma dúvida sobre o tema, deixe abaixo nos comentários. Estamos chegando agora na reta final desse podcast. Para quem está nos ouvindo, deixe sua mensagem final e como que o pessoal pode fazer para te encontrar, suas redes sociais, não sei se tem o YouTube. Sim. Bom, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído para todas as pessoas que desejam ingressar nesse caminho da terapia, do mercado digital. Estou aqui também para acompanhar quem desejar estar entrando de forma segura, né, com o Uhum, curso de formação em constelação familiar, a mentoria de marketing sistêmico magnético, onde a gente une também, né, igual eu falei, a mentalidade e a parte estratégica. E quem puder me seguir, acompanhar conteúdos maravilhosos lá no meu Instagram, Laís Benvenuti Oficial, e no meu YouTube, Laís Benvenuti. Estarei aguardando todos lá com muito amor no coração e gratidão. Também quero te agradecer por ter participado, né? E dizer que a porta está aberta. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Se você é empreendedor, empresário, criador de conteúdo e deseja elevar o nível da sua comunicação, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até o próximo episódio.